Eu sou Rodolfo Figueiredo, sou Head de Inovação da Pensare. A equipe da Pensare está tudo aqui acompanhando com a gente, Marcelo Miesse, Paulo Zani, o Arthur, que é o nosso host, Ricardo Nogueira. Todos juntos compomos o time e fazemos o melhor para entregar esse conteúdo para vocês. Muito obrigado. A Pensare é uma escola de inovação focada em educação executiva, em gerar conteúdo e fazer de fato que a coisa toda aconteça no melhor formato, de forma inovadora e criativa, óbvio, né? Mas respeitando sempre o ser humano, colocando a pessoa no centro das nossas soluções, né? A nossa base muito forte é o Design Thinking, temos também transformação digital, liderança criativa, gestão, marketing, tudo o aparato para fazer acontecer. Mentoria, Rodolfo. Bem-vindos. Mentoria, treinamento, service, e na empresa, entrega, né? Aqui é bem completo e de acordo com a necessidade da pessoa, da empresa e focando no desafio, né? O nosso core é a educação, é gerar pessoas capacitadas para enfrentar os desafios do dia a dia com outro mindset, né? Olhando para o fato diferente, com todas as bases da inovação efetivamente, mas passando por tudo isso. Então, a mentoria é um programa muito forte, nós temos a Pensare Go, é um programa, e eu posso dizer para vocês que eu estudei praticamente todas as mentorias que a gente tem, e nós compomos uma coisa única e realmente assertiva para entregar o melhor resultado. Mas a ideia é a gente falar de OKR aqui, e vocês vão, ao longo do caminho, e entender todo o processo, um pouco mais da história da Pensare e como até a OKR faz parte do nosso dia a dia, né? Nós usamos e nós fazemos aquilo que a gente fala e que a gente acredita. Senão não faz sentido, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Aqui nós prezamos por essa coerência, ok? E aí, pessoal, vou abrir a palavra para o time da Pensare. É uma prática nossa abrir com o mic, aí, com o microfone mudo, né, para que a gente evite os ruídos externos, mas a qualquer momento, só você pedir a palavra, você vai ter voz aqui com a gente. Valeu! Agora vai! Deu certo? Bom, galera, estamos online aqui. Eu sou o Arthur, sou Head de Marketing da Pensare. Minha função principal aqui é trazer conteúdo, gerar conteúdo, informações e abastecer todo esse time nosso, né? Seja com as estratégias, seja com ideias, sugestões, enfim. É uma equipe multidisciplinar para a gente conseguir atender todo mundo aí de uma forma mais ampla e abrangente possível, né? Legal. Boa noite, pessoal. Meu nome é Ricardo Nogueira, eu sou Head de Criatividade, com mais de 15 anos aí atuando em diversos setores, né? Agências de publicidade, estúdio de arte digital. Sou formado em Design e Comunicação Digital, né? Pós-graduado em Direção de Arte, Design Thinker, especialista em Marketing Digital e tenho atuado muito em mentoria e treinamentos de Design Thinking. E é isso que eu tenho levado não só para os treinamentos, mas para a minha vida também. Boa noite a todos. Olá, pessoal. Então, me apresentando, boa noite, sejam todos bem-vindos. Eu sou Paulo Zani, sou o Head de Tecnologia da Pensare. Atuo com tecnologia há mais de 20 anos, moro aqui em São Paulo e venho ultimamente nos meus últimos projetos aí, transformando a tecnologia, trazendo a transformação digital, produzindo produtos digitais e utilizando e aprendendo com todas essas novas metodologias que a gente está trazendo para vocês. A gente vive no dia a dia também para trazer experiência e trazer a prática do que a gente vê no mercado junto com os conceitos e metodologias que a gente traz aqui. Sejam todos bem-vindos, vamos lá. Pessoal, boa noite a todos. Muito feliz por vocês estarem aqui com a gente. Então, eu sou o Marcelo, atuo aí na Pensare e a gente tem uma bagagem bem grande, né, na área de gestão, de resolução de problemas. Enfim, sou engenheiro de formação, sou engenheiro químico, na verdade, né, de formação, mas aí dos últimos anos a gente, o mosquitinho da inovação picou a gente aí,
estamos trazendo aí toda essa gama de metodologia, de ferramentas voltadas para a inovação. E hoje, com o professor aí, vamos utilizar uma ferramenta que é muito importante, aí, ajuda muitas organizações, principalmente organizações digitais, né? E as startups. Enfim, a bola está com você aí, Rodolfo. Legal, valeu, time. Pessoal, vocês perceberam como é uma equipe colaborativa, multidisciplinar, todo mundo comprometido com os processos, como tem que ser, cada um dentro da sua expertise e vivência de mercado, né? O time é muito forte para poder atender e entregar o que tem de melhor para vocês aí, de mais inovador e que dá resultado, né? Com muito foco no resultado. Para a gente começar efetivamente, para eu passar a palavra para o professor Edson, hoje a estrela da noite, todo mundo papel e caneta na mão, para vocês fazerem as anotações, as dúvidas que forem surgindo. Tem o chat, né? Eu acredito que vocês já estão familiarizados com o Zoom, mas caso não estejam, no meio aí, na parte inferior da tela, né, no meio tem o chat. Entra lá, manda pergunta para a gente ao longo da palestra, ao longo do webinário, ao longo da fala do professor Edson. Nós vamos interagindo com vocês e realmente fazendo a coisa acontecer juntos, ok? Professor, vai que é tua. Tá no mudo, professor. Abre, professor. Oi? Abre, Aí... professor. Agora sim. Agora beleza. Opa, beleza. Então, Rodolfo, acho que só um adendo aí. As estrelas hoje são essas pessoas que estão aí nos acompanhando, né? Então, eles receberam o convite, aceitaram esse desafio e a gente vai tentar contribuir um pouco aí com o conhecimento, né? Agradecer a todos que estão aí para prestigiar. Então, meu nome é Edson Carlos, não é um erro de digitação, é assim mesmo, é o Edson Carlos, tá? Eu sou da área de tecnologia, sou formado em gestão de TI, meu background todo é na área de sistema e na área de suporte. Eu sou coordenador de tecnologia hoje numa organização chamada Liga Solidária. E desde o ano passado eu comecei então a fazer alguns treinamentos aí focado em agilidade, em projetos, e é algo que me motiva bastante. Assim, quem me conhece sabe que eu estou sempre buscando novos conhecimentos e a melhor forma de você aprender é quando você passa um pouco daquilo que você aprendeu e você compartilha. Então, é isso que a gente vai fazer hoje. Nossa proposta é tentar desmistificar aí o que é os OKRs, como é que funciona, como é que deu certo, como foi que ela surgiu, e trazer todo mundo para essa reflexão. Então, eu conto aí com a participação de todos. Podem ficar à vontade aí de participar, se tiver dúvida, de conversar, que aí a gente vai tentar, assim, construir aí um webinar bem interessante. Legal? Muito bom. Mudo, Arthur. A gente vai compartilhar algumas telas aqui, pessoal, que o professor montou aí, só para a gente seguir uma linha de raciocínio, enfim, e tornar a conversa mais agradável e proveitosa, né? Então, a gente vai compartilhando e ele vai falando com a gente aqui, tá? Beleza. Tá aparecendo a minha tela aqui? Tá, sim. Vamos lá, professor. É contigo agora. Coloca em tela cheia, Arthur. Dá um F5, Arthur, por favor. Aí. Beleza. Beleza. Esse é o tipo de imagem que lembra a gente muito assim, né? Metrô, aeroporto, estação de trem, essa questão do movimento, né? Do andar.
E a gente traz essa provocação aí no nosso tema, como é que a gente vai utilizar o OKR para atingir os objetivos profissionais e pessoais. Então, é algo para a gente refletir. Eu sou um amante da metodologia OKR. Nesse ano, eu consegui tirar aí a certificação de OKR, que é uma certificação bastante reconhecida no mercado, né? Que mede o seu conhecimento. Mas, antes de tudo, a certificação ela vem com a prática, né? Não adianta eu ter a certificação se eu não tenho a prática. E é algo que a gente precisa caminhar juntos, né? Um mestre, um amigo que eu tenho, ele sempre fala, né? Que certificação e prática são irmãs siamesas, eles andam juntos. Então, não adianta ter um ou outro. Então, vamos seguir um pouquinho aqui com esse conhecimento para falar sobre OKR. E aí, o que é OKR, né? Quando a gente fala assim, nossa, mais uma sigla que tecnologia empurra para a gente, né? Eu nem bem aprendi a falar lá Scrum, nem bem aprendi a falar DevOps, aprendi a falar Ágil, inventa agora uma nova sigla, né? OKR. Na verdade, ela é uma metodologia de gestão de metas, que ela é criada para quê? Para garantir que as empresas ou que toda a organização se concentre naquilo que é mais importante. Então, é uma gestão de metas onde vai fazer com que todos tenham o mesmo foco, ou que todos tenham a mesma informação de qual objetivo, de qual meta eles querem conseguir. Pode ir lá, Arthur. E aí, OKR é um acrônimo das palavras Object e Key Results, que na tradução é objetivos e resultados chaves. Ela não é uma metodologia tão nova, ela já é uma metodologia aí criada nos anos 70, mas, ultimamente, ela vem sendo bastante comentada no mercado. Então, você entra hoje em qualquer site de tecnologia, você vai ver sempre um artigo, sempre uma notícia. Como as empresas estão utilizando os OKR para crescer, ou como o Google utilizou o OKR para ser. Com essa questão de startup, que a gente está tendo aí esse boom de novas empresas de tecnologias, de fintech, então esse foi um assunto que subiu novamente nos tópicos atuais. Mas ela não é nova. Então ela foi criada nos anos 70 pelo Andy Grove, lá na Intel. O John Doerr, ele trabalhou lá na Intel, ele experimentou um pouquinho do que era a OKR, e levou isso para o Google. Então, ele levou um pouquinho da sua experiência, do que era essa metodologia, e aí o que aconteceu com a Google, né? Esse crescimento dela aí de maneira exponencial. O Edson, foi a OKR o único motivo de sucesso do Google? Eu acredito que não foi o único, mas foi um dos que ajudou o Google a se tornar o que é. Por quê? Ela é uma metodologia simples, mas ela é focada no resultado. E aquilo, tudo que é focado para o resultado, faz com que você aprenda mais rápido. Então, não vai ter mais erro. Não, você vai até errar, mas a tendência é, você aprende mais com o seu erro e você corrige rapidamente. Diferente de outras metodologias de planejamento de meta, que você só vai conseguir ver depois de um ano. Eu tenho aqui minha meta durante um ano. E aí, quando é que você vai conseguir que você vai atingir a meta? Quando você chega no final. Opa, não tenho mais o que fazer. Então, vamos planejar para o próximo ano. Próximo ano, o mercado já mudou, o cliente já mudou, seu concorrente mudou, sua empresa mudou, e até você mesmo não é mais o mesmo. Então, o OKR vem aí de uma maneira simples, trazer o que para você? Trazer desafios para que você fique focado naquilo que vai gerar valor. Vai lá, Arthur. Ok, Edson, você fala para mim de uma metodologia que revolucionou aí várias empresas do Vale do Silício, várias empresas de tecnologia, várias startups. Mas eu preciso ler um livro de 500 páginas, decorar
200 fórmulas? Não. A estrutura que o John Doerr sugere, ela é simples. Ela é composta da seguinte forma. Eu vou, e aí você coloca o objetivo, né? Eu vou conseguir esse objetivo, medido por resultados chaves. Então, essa é a estrutura. Você tem que ter um objetivo, e esse objetivo tem que ser um objetivo que traga um valor para a sua organização, que tenha sentido por existir, não é uma meta por ser uma simples meta. E como eu vou saber que eu atingi esse objetivo? É através desses resultados chaves. Vai lá. Ok, então quando a gente fala aí um pouquinho de objetivo, né? A gente tem que pensar o objetivo como o sonho da empresa. O que a empresa quer? Qual é o sonho dela? Então, quando você fala no objetivo, realmente você tem que ser um pouco desafiador, audacioso, sonhar, realmente. Então, o que é que a gente sugere como boa prática para um objetivo? Ele precisa ser inspirador. Mas ele precisa ser inspirador para quem, Edson? Para todo mundo. Ele tem que ser inspirador para o CEO da empresa, ele tem que ser inspirador para os diretores, para os conselheiros, para o coordenador, para os analistas, para o auxiliar, para o estagiário, para o jovem aprendiz, para todo mundo. Então, todo mundo tem que sair da sua residência, né? Apesar que a gente está agora nesse momento aí mais home office, mas eu sei por que eu estou me dedicando tanto. Então, o objetivo precisa te inspirar para isso. Diferente daquelas metas meio surreais, assim, que você fala, nossa, eu não vou conseguir, então não vou me esforçar. Né? Matemática simples. Se é impossível, então não tem que ter esforço. Não, ela tem que ser inspiradora. Também, a gente fala que ela não pode conter números. Eu até coloquei um asterisco aí. Por quê? Porque a ideia é que ela seja mais voltada à qualidade. Então, para ela ser inspiradora. Pode acontecer de você colocar números? Sim, mas você deve evitar. Então, você coloca mais coisas qualitativas. Ela deve usar sempre a linguagem e o humor, porque o humor e a linguagem são ferramentas que vão criar essa inspiração, que vão nos inspirar, que vão nos motivar. Então, essa seria aí algumas dicas que a gente tem para criar bons objetivos. Quando a gente fala, então, de resultados chaves ou key results, ela não será e não pode ser atividades rotineiras. Então, não são tarefas, não são rotinas. Ok. Então, key result não é rotina, é o quê? Então, tem uma frase aqui que acho que é bem importante, que diz o seguinte: resultado-chave tem que gerar resultado. Então, na hora que você está criando o seu resultado-chave, se ele não te entrega alguma coisa no final, que não seja uma tarefa, ele não é um resultado-chave. Então, fica até fácil de a gente memorizar, né? Que result precisa gerar resultado. Eles utilizam de métricas. Sim, como é que eu vou saber o meu progresso? Como é que eu vou saber que eu estou indo dentro do meu resultado? Eu utilizo de métricas. E aí vem uma coisa bem interessante. Vocês vão ver em algumas matérias que o pessoal fala: os OKR irão matar os KPIs da empresa. Não, não vão matar. Na verdade, elas se beneficiam dos KPIs. Mas de todos? Não. Dos KPIs que realmente faz sentido para a organização. Mais à frente, eu vou explicar alguns indicadores ou algumas metas que muitas organizações, muitas empresas utilizam, que aí cai nessa pegadinha, de que só porque é um KPI, ela pode não te levar para o resultado que você quer. Uma outra regra é que o resultado-chave tem que ter número. Essa aí não tem asterisco. Não tem asterisco. Todo resultado-chave vai ter que ter um número.
Ele pode ser um número, uma quantidade, ou ele pode ser percentual. Também vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos e vocês vão conseguir entender bem como funciona. E aí, dica matadora, dica top. A gente usa um conceito chamado SMART. E aí, SMART não é de rápido, inteligente, não. SMART também é um acrônimo que diz o seguinte: ela tem que ser S de específica. Então, uma meta, ela tem que ser específica. Eu não posso fazer uma meta que ela é tão abrangente que é uma meta para a empresa inteira. Não, ela precisa ser bastante específica para ser clara. Ela tem que ser mensurável. Pô, o que é ser mensurável? Eu preciso, de alguma forma, medir esse meu resultado. Então, se eu não tenho como medir, ela não é SMART. Aí você pode usar o KPI, você pode usar indicadores, você pode usar os seus dados para fazer comparação. E aqui é um negócio legal. Ela precisa ser atingível. Existe aí uma frase famosa que quando a gente atingir a meta, a gente dobra a meta, né? Ok, não sei, talvez seja possível. De repente a nossa meta já é a meta dobrada. Ok, é atingível? Ela é factível de ser realizada? Ok. Se ela é atingível, ela já vira, então, um resultado que vai contribuir comigo, com o meu objetivo. Não coloca nada surreal. Ai, vou voar lá para a Galáctica, vou para a Lua. Não, cara, tem que ser algo que realmente você consiga atingir. Mas na frente, também você não precisa ser tímido. Ah, só porque é atingível, eu vou colocar aqui um pouquinho menos, dar uma gordurinha, ok, qualquer coisa eu compenso depois. Não, você pode fazer sim desafiadores. Ela precisa ser relevante. Relevante para quem? Para quem escreveu a meta? Para quem escreveu lá o resultado-chave? Para quem correu atrás? Não. Ela tem que ser relevante para o negócio. Se ela não for relevante para o negócio, cara, seu resultado-chave não vai trazer nenhum valor. E ela tem que ter um prazo. E aí eu digo a você, nenhum resultado-chave que não tenha um prazo, que não tenha um comprometimento, como é que você vai garantir que todo mundo vai correr atrás dele? Ok, quero crescer 50%. Quando? Ah, sei lá, quando der. Quando? 10 anos? Não, mais. 15? Mais? 20? Então, se você não coloca o prazo, você não traz esse comprometimento com o resultado. Então, você sai furando aí sua meta, seu objetivo. Então, uma dica interessante é, ao fazer o resultado-chave, verifica que ela não é uma rotina, verifica se o resultado-chave está gerando resultado, verifica se ela tem uma métrica, né? Se ela utiliza de KPI, se ela tem números para eu conseguir medir, e verifica se ela está no formato SMART, que é específico, mensurável, atingível, relevante e tem um prazo para acontecer. Então, assim, dica super top aí para criar bons objetivos e bons resultados chaves. Vai lá, Arthur. Pessoal, se tiverem alguma dúvida, alguma coisa, podem falar, tá? Esse é o momento. Ok, Edson, então vamos lá, né? Já que a gente está falando que temos que criar bons OKR, vamos pegar aqui um exemplo. Um objetivo interessante para uma empresa pode ser esse aqui, ó. Aumentar a receita da empresa em 12% no segundo semestre, para começar 2021 com força total. Lembra que ele tem que ser inspirador? Tem que ser inspirador, ele tem que poder mexer com a organização. Então, assim, precisamos começar 2021 com o pé direito. E como eu vou conseguir isso? Pô, preciso aumentar a minha receita. Ok, Edson, 12% é algo factível? É atingível? A depender da empresa, sim. A depender do negócio, sim. A depender do segmento, sim. Ok. Como eu vou saber que eu estou próximo de atingir o meu objetivo? É analisando
o meu resultado-chave. Tá? O William fez uma pergunta agora, eu vou te responder daqui a pouco, William, na questão de revisão, tá? Daqui a um ou dois slides eu consigo te explicar e te atender isso. Então, vamos lá. O meu primeiro resultado-chave, eu preciso alcançar o faturamento mensal de 530 mil. Ok. Então, se eu atingir esse resultado-chave, ele vai me ajudar na questão do meu objetivo, que é aumentar a receita em 12%. Ok. Nosso resultado-chave número 2, aumentar as vendas online em 30% no segundo semestre de 2020. Então, aqui você vê um exemplo bem claro de um resultado-chave baseado em Smart. Eu quero aumentar a venda online, ou seja, eu estou sendo bem específico, em 30%, opa, é mensurável. Se eu quero aumentar ela em 30%, eu já sei qual é a média de vendas online que eu tenho dentro da empresa, dentro da organização, eu consigo comparar. Quando é que eu preciso fazer isso? No segundo semestre de 2020. Então, esse aqui é o nosso segundo resultado-chave. O terceiro resultado-chave é abrir 3 novas lojas até dezembro de 2020. Então, mais uma vez, utilizando aqui do Smart. É possível? Para essa empresa, sim. É possível abrir 3 novas lojas até dezembro. Para ela é relevante? Sim, é relevante. Para ela tem um prazo? Tem um prazo. Então, se eu atingir esses resultados chaves, eu estarei automaticamente contribuindo para atingir o meu objetivo. Então, conseguiram entender? Pode falar, Ricardo? Oi, professor. Aproveitando o seu slide, quantos resultados chaves são necessários por objetivo? Tem um número... Ótima pergunta. A gente tem uma melhor prática de ser de 3 a 5 resultados chaves por objetivo. Uhum. Tá? Então, você fica ali entre 3 ou 5. Okay. Por que se a gente coloca menos de 3? Ele fica um objetivo tímido. Eu tenho 2 resultados chaves. É tímido. Se eu coloco 6 resultados chaves, ele vai ficar complicado de atingir. Então, você usa aí uma média de 3 a 5 resultados chaves, que aí realmente já são desafiadores, né? Os resultados por si são desafiadores. Olha aqui o exemplo que a gente está colocando, né? A gente tem 3 aqui bastante desafiador. Então, se aumenta o faturamento mensal, aumenta 30% de vendas online, já vai abrir 3 lojas novas até o final do ano. Tá? Então, calcula assim de 3 a 5 que vai dar certo. Ok, obrigado. Pode ir lá no próximo. Aí você pode passar até o final. Foi o William, né, que fez uma pergunta. Legal. O Daniel também fez a mesma pergunta, Ricardo, de quantos KRs por objetivos. Acabei de ver aqui. Legal. Bom, esse aqui é um exemplo bem legal que a gente vai falar assim. Edson, no momento que eu crio, então, as minhas OKRs, como é que eu faço para que essa OKR seja disseminada em toda a organização? Então, esse aqui é um slide bem interessante, que é o seguinte, eu tenho aqui o nível estratégico, o nível tático e o nível operacional. O estratégico, ele é o objetivo da empresa. Então, ele é um objetivo que, normalmente, você vai fazer um objetivo para 1 ano. No nosso case aqui, no nosso exemplo, a gente está trazendo um objetivo, tá? E aí a gente está trazendo aqui o cascateamento desse único objetivo. Mas na organização ele vai ter outro. Então, qual é o objetivo a nível estratégico? Ser líder nacional no segmento. Cara, totalmente inspirador, totalmente motivacional. O que é que a empresa quer? Ela quer ser líder nacional no segmento. Ok. Qual é o resultado-chave? Eu daqui a pouco respondo a pergunta da Luana. Quais são os resultados-chave? Alcançar a marca de 100 mil usuários, aumentar a receita recorrente em 50%, elevar o NPS. O NPS
Esse aqui é aquela nossa pesquisa de satisfação, né? Net Promoter Score, de 32 para 40. Você vê que ele não colocou aqui que ele já queria o 80, o 90, não. Para esse objetivo aqui, ele quer colocar algo que seja atingível, alcançável. E o outro resultado-chave, fechar o ano com EBITDA de 15%. Eu vou falar com vocês aqui que esses são os resultados chaves e o objetivo da estratégia. Quando desce para o nível tático, eu vou pegar aqui o exemplo do marketing. Qual é o objetivo do marketing? É cansar o time de vendas. Cara, leva o moe, entendeu? O marketing precisa cansar o time de venda. Ou eles que resolvam, né? Entendeu? Eles que lutem. Esse é um objetivo legal. De repente, a gente pode usar isso também. Então, cara do marketing, beleza, cara, vai entregar o resultado para o time de vendas. Quais são os resultados chaves atrelados, então, a esse objetivo tático dele? Gerar 90 oportunidades de mercado, garantir 200 leads qualificados. Opa, qualificado significa que são leads preparados, que são leads trabalhados. Não é qualquer lead. Não é qualquer cara que entrou no site, não. É algo refinado. Então, você tem que garantir 200 leads qualificados. Quando você vai para o nível operacional, olhando também aqui no nível do marketing, qual é o objetivo? Entregar leads quentes. Opa, leads quentes é aquele lead já preparado para uma conversão. Ou seja, são aquelas pessoas interessadas pelo seu produto, que já vieram ali de uma jornada do cliente, né? Já passou pelo desejo, já fez a busca, já fez a pesquisa, está ali naquela decisão se vai ou não vai. Esse é o lead quente. Esse é o cara ali que falta a ligação do pessoal de vendas para fechar negócio. Então, esse é o objetivo. O resultado chaves é entregar 30 leads potenciais e realizar 5 postagens semanais e medir o resultado. E aqui vem uma coisa bem interessante, que não é só realizar 5 postagens, é medir o resultado, é medir o alcance, para ver se realmente você consegue trazer leads qualificados ou leads quentes. Do lado, a gente tem a parte da vendas. Qual é o objetivo tático do grupo de venda? Vender como um louco, no bom sentido. Ou seja, o marketing quer cansar o time de venda. E venda reclamou? Não, venda falou, vem, manda. Pode mandar, porque a gente vai converter. Quais são os resultados-chave? Elevar a taxa de vendas para 43% de leads. Ou seja, ele vai pegar o lead qualificado e nem todo lead qualificado vai virar um cliente que vai consumir o seu produto, o seu serviço. O time de vendas sabe disso. Ou seja, o resultado-chave dele é realista. Então, a gente precisa fazer o quê? Aumentar a taxa de conversão de lead para cliente efetivo 43%. Não estou falando que é 200%, 300%, 1000%. É algo atingível. E na parte operacional de vendas é aumentar a conversão em vendas. E o resultado é converter 80% de vendas e quantidade de vendas utilizando o desconto máximo. Ou seja, o cara não vai dar logo desconto de cara. Opa, vou ganhar esse cliente aqui, eu vou dar logo 10% de desconto. Não. Vai negociando com o cliente e, se realmente quiser, consegue colocar. Ficou claro, assim, para vocês a questão de descadear o objetivo do estratégico até o operacional? Respondam aqui para mim, por favor. Isso. Ô, Edson. Oi. É o Regis, tudo bem? Oi, Regis, tudo bem? Tudo bom. Eu entendi aqui que esse é aquele mesmo processo do refinamento sucessivo, né? Que o Falcone usa lá no desdobramento das diretrizes, isso? Sim, eu acredito que ele se inspirou bastante nessa forma, Regis. Porque a ideia basicamente é a mesma. Você vem aqui de um nível estratégico de metas,
e vai desdobrando ela até chegar no nível operacional. Eu acho que eles beberam da mesma fonte, se eu posso dizer assim. Obrigado. Legal. Nada. Maravilha. Professor, a gente tem duas perguntas aqui do Kleber e da Luna. Você consegue responder agora ou vai na sequência? Já consigo responder agora. Beleza. Deixa eu só achar aqui a da Luna. Isso, a Luna está perguntando, os OKRs precisam ter um indicador de tempo, ou é melhor que o indicador de tempo fique no objetivo? Tá. O melhor que os OKRs tenham o tempo. Mas aí ela não funciona sozinho. Vamos pensar o seguinte. Lembra que lá na Smart eu trabalhei no resultado-chave? Então, o resultado dizia que o T, o finalzinho lá do Smart, era tempo. Ok? Então, a gente pode colocar o tempo no resultado-chave. Agora, o objetivo, o OKR, esse conjunto aqui, ele também tem um tempo para acontecer. E esse slide aqui é importante, porque no nível estratégico, eu estou trabalhando objetivos com um período anual. O do nível tático, eu estou trabalhando eles no trimestre. E o operacional, eu consigo trabalhar ele, por exemplo, num período mensal. Uhum. Então, na hora que você vai fazer a sua estratégia, né, descendo lá do estratégico, do tático, do operacional, eles já vão ter tempo. Então, o que significa? Que no operacional, eu vou ter um objetivo e resultados chaves para serem cumpridos dentro do mês. E no próximo mês, o Edson faz o quê? Um novo objetivo e novos resultados chaves. E no próximo mês, novos objetivos, novos resultados chaves. Pensando em quem? Pensando no seu nível logo acima. Então, o operacional vai trabalhar os objetivos e resultados chaves pensando no nível tático. Que o nível tático está ali fechado por trimestre. Mas eu posso mudar aqui um resultado-chave? Posso fazer uma adaptação? Sim. Teve até uma pergunta que fizeram no sentido de você condicionar os seus resultados, o seu objetivo do tático dentro do operacional. E todos eles juntos trabalhando, então, para o nível estratégico. Legal? Legal. A gente tem uma pergunta do Kleber aqui também. Tá. Ele fala se os OKRs se somam ou eles andam em paralelo na busca do objetivo, né? Por exemplo, um OKR pode gerar um incremento de 12% e não necessariamente todos podem gerar isso, né? Como que legal. funciona isso? Tá. O interessante de você usar essa estrutura de descantear os OKRs do estratégico até o operacional significa o seguinte: todos vão partir de um objetivo maior dentro da organização. Quando eu quebro isso para o nível tático, eles não se desvinculam. Ou seja, eu estou usando a especialidade de finanças para trabalhar resultados chaves e objetivos que é da expertise de finanças. Quando eu falo aqui do sucesso do cliente, também vou quebrar. E, de uma certa forma, eles estão unidos. Unidos aonde? No objetivo acima. O Paulo, acho que fez uma pergunta também agora, nesse sentido. Se não existe um OKR horizontal, né? Normalmente você quebra o OKR do estratégico e vai descendo ele até o nível operacional. Mas você faz de uma forma que toda a organização colabore para o objetivo maior, que é o objetivo que está lá dentro do estratégico. A aluna fez uma pergunta aqui que é bem interessante, né? O conceito de OKR para planejamento estratégico, o período é bem mais curto que no tradicional, que de 10 a 5 anos. É isso? Sim. Você pode até utilizar o planejamento estratégico para criar as suas OKRs. Mas aí tem uma regra, Luana, que eu vou falar logo em seguida, que ela nunca vai vir top-down. Ou seja, eu não posso pegar o meu planejamento estratégico e quebrar em várias OKRs para os próximos 5 anos.
Na verdade, você vai construindo. Por exemplo, você tem o objetivo aí, um planejamento de dobrar a empresa nos próximos 5 anos. Ok? Hoje, você sabe o que é isso. Daqui a 2 anos, você não sabe o que vai ser. O mercado pode ter mudado, a forma pode ter mudado, o cliente pode ter mudado. Mas se você utiliza o OKR, a metodologia, rapidamente você vai criar novos objetivos, novos resultados chaves de maneira de cadeia, que é o que a gente chama de cadeia de valor. Legal? Uma última Legal, pergunta aqui maravilha. do Vidal é sobre Balance Scorecard. Se é uma evolução do Balance Scorecard, se pode mesclar. Legal. Realmente, o OKR é uma evolução, sim, do Balance Scorecard. O Balance Scorecard também tem essa diretriz de construir metas que vão lá do estratégico ao operacional, mas ela não tem a flexibilidade de mudar rapidamente, como tem os OKR. Então, se eu estou dizendo que minha OKR é a cada trimestre e eu posso modificá-las, e no nível operacional é a cada mês, isso naturalmente me faz estar preparado para qualquer tipo de mudança. E a gente passou por esse cenário, né? Nós mudamos, né? E um exemplo legal, se a gente pode mesclar com o Balance Scorecard, eu digo que sim. A gente não pode ficar preso em nenhuma ferramenta. As ferramentas estão aqui para nos ajudar. O que eu posso dar de sugestão, que funcione legal aí, Arthur, é o seguinte. Eu pego o meu Balance Scorecard, que é parte de financeiro, parte de pessoal, cliente e desenvolvimento, e eu crio OKRs com essas temáticas. Então, na parte financeira, eu vou colocar aqui redução de custo, aumento de venda, aumento de valor. Na parte de desenvolvimento, eu vou pensar na parte de treinamento, profissionalismo dos colaboradores. Na parte de cliente, encantamento de clientes ou não. E na parte de processo e melhoria contínua também. Então, eu posso, por exemplo, bem timidamente, né? Bem timidamente, criar 4 OKRs, um para cada tema do meu Balance Scorecard e depois ir desdobrando isso nos outros níveis. Ou seja, você acaba utilizando o melhor dos 2 mundos. Espero ter respondido aí. Maravilha. Que aula, hein, professor? Quer ver? Pô, meu, que isso. Ufa! 8 Opa, horas da vamos... noite e uma aula dessa. Tranquilo, né? E aí, Ô, pessoal? professor, eu acho Fala. que o Ricardo tinha alguma colocação em relação a a tela aqui, Ricardo? Eu tenho sim. Professor, eu vou fazer uma analogia com o Design Thinking, que é uma abordagem que eu aprendi, que eu tenho levado para a minha vida. E através do Design Thinking, eu aprendi que quando a gente tem um desafio, né, a gente tem um desafio muito complexo, é legal a gente enxergar nesse desafio uma oportunidade, né? Então, eu acabei levando isso para a minha vida pessoal, né? Então, apesar dos treinamentos, eu levo o Design Thinking para a minha vida pessoal. Então, eu queria perguntar para você o seguinte, se você acredita que é possível criar metas pessoais com tudo que a gente viu até agora de OKR? Legal. Boa pergunta, hein? Eu acho que eu não cheguei a comentar com vocês, né? Mas eu também sou coach, né? Tudo bem, tá legal. Eu sei. Vocês estão cansados de ouvir esse coisa de coach, né? Mas vamos lá. Eu costumo não ser o chato coach, tá? Mas é legal quando você faz essa pergunta assim. E eu vou te falar uma experiência que eu tenho. Quando eu fiz a formação de coach, eu aprendi várias técnicas. E todas elas eu tento utilizar tanto para melhorar profissionalmente quanto para melhorar pessoal. Legal. Então, assim, o que me impede, por exemplo, de eu criar um OKR para a sua vida pessoal, para algo que te ajude aí na sua soft skill. Então, vamos imaginar, sei lá, que você quer trabalhar uma questão de liderança, de comunicação, timidez. Você pode criar ali OKRs
audaciosas, que utilizem Smart, que sejam inspiradoras. E aí vem aquela pergunta famosa de coach, né? Quem consegue separar a vida pessoal e vida profissional? A gente não tem duas vidas. A gente tem uma vida. A gente tem momentos que você está dentro do profissional, você está lá dentro do pessoal, né? E uma coisa que eu sempre vou defender, assim, uma coisa interfere na outra completamente. Tá. De maneira positiva ou negativa, uma está ajudando. Então, é possível? Ricardo, vou te dizer, sim, é possível. Legal. Obrigado. Nós temos uma participação especial aqui, hein? O Paulo está lá em Portugal, já batendo meia-noite e não desiste, hein? Em português não desiste, não. Muito bom. Muito bom, Paulo. Obrigado aí pela sua participação aí. Está sendo bem interessante, hein? Inspirador, por sinal, hein? Valeu pela pergunta. E aí, pessoal, falamos aí de OKR, falamos de metodologia, falamos tal, parece que tudo é lindo, hein? Não é bem assim. Quais são os erros mais comuns que a gente percebe aí na implementação dos OKRs? Primeiro, definir muito OKR. Caraca, definir muito, você vai cansar a equipe, vai cansar o time, não vai atingir o resultado, vai causar frustração, você perdeu a equipe, você perdeu o resultado. Já era. Definir OKR e esquecê-lo. Opa, esse está bem legal, hein? Qualquer semelhança aí, a gente não trabalha com nomes, né? A gente costuma não trabalhamos com nomes. Nossa, quantas metas a gente faz em janeiro, só lembra dela em dezembro. Opa, tem uma meta para entregar, vamos lá olhar. Então, esse é um erro comum. Esse é um tema polêmico, né? Metas confidenciais. Caraca, imagina hoje uma organização, uma empresa que tem meta confidencial. Como assim? Você está fazendo parte de uma mesma organização que tem um único valor, que tem um propósito, a mesma missão, os mesmos valores, os mesmos princípios, mas a meta é secreta. Essa meta é minha. Sai para lá. Não, as metas não podem ser confidenciais. Até porque os projetos não são projetos de uma única área, de um único setor. Não existe um projeto de tecnologia que não envolva marketing, que não envolva financeiro, que não envolva outras áreas. Está tudo interligado. Então, por que eu vou ter metas confidenciais? Metas associadas a bônus ou punição financeira. Essa é top. Clássica. Clássica. Se você atingir a meta, um bônus, um salário e meio, 10 salários, 20 salários. Cara, o que o cara vai fazer? Criar metas tímidas. Meta simplória. Para quê? Para bater a meta e atingir lá o seu bônus. Metas pouco desafiadoras, uma está bem próxima. Metas estilo top-down. Top-down é as metas de cima para baixo. Ela vem descer da escada, parecendo uma avalanche ali, e vai suplir. Não. Metas não pode ser top-down. E definir OKR de maneira desalinhada. Isso aí falando entre setores, né? Eu fiz uma meta que eu envolvi aqui, sei lá, eu preciso de uma meta que vai envolver tecnologia, mas eu não tenho uma tecnologia do meu lado. Aí o cara vai me pressionar, porque ele precisa atender a meta dele, mas eu, dentro de tecnologia, não tenho um orçamento para atender. Não era a minha meta também. Então, não dá para criar metas de maneiras desalinhadas. Vai lá, Arthur. Maravilha. É legal isso, hein? Alguém tem alguma pergunta aí? O Marcelo, o Paulo? Eu queria comentar, cara, e fazer alguns parênteses aqui dentro da tua fala. Tá bom. Muito esclarecedora a forma como você está trazendo o assunto, né? De maneira simples, didática, com os exemplos. Eu, pelo menos, estou observando e fazendo bastante anotação de algumas dúvidas que eu tinha na execução, né? Na prática. Missão, né? As empresas, a gente chega nas empresas lá, você vê aquele quadro na parede, missão. Aquilo é uma grande OKR, né? E aí sim, aquilo não muda nunca. E aí ninguém olha para aquilo e você pergunta para o diretor, ele não sabe o que é a missão da empresa dele, né? Qual
qual o papel das pessoas em você desenvolver esse mindset, né, esse comportamento, para que as OKRs, as KRs sejam cumpridas e alinhadas para que elas sejam específicas e motivadoras, preparar o time, aquela coisa toda que a gente sabe que é importante. E aí eu já vou emendar no que o Kleber perguntou aqui, né? Se é importante os processos das empresas estarem revisados para a integração entre as atividades das áreas, para que os OKRs e os KRs aconteçam aí de forma mais fácil, né? Eu vejo muita pessoal falando em moonshot e metas super desafiadoras, e aí realmente isso inibe o cara, né? Ele não vai para o desafio porque tem um desafio muito grande na frente dele e não sai do lugar, ele acaba tendo uma perca aí, né? Ah, legal. Show de bola. Ó, uma coisa que eu acho da missão, e aí é uma opinião minha, por favor, fique à vontade. Eu acho que a missão, ela é uma frase tão grande que você leva uns 2 anos para aprender a decorar a missão. Então Exato. fica algo assim que parece que está fora da sua realidade, tá? É uma opinião minha. Eu acho que a missão tem que ser assim, cara, a minha missão enquanto ser humano, enquanto pessoa, é passar conhecimento. É o que me motiva, é o que me deixa feliz, é fazer o que eu estou fazendo aqui com vocês. É conversar. Então, é simples, cara. Essa missão é conversar, bater papo, vamos lá. Então, eu acho que tem um pouco disso, né? Respondendo à pergunta do Paulo, eu já volto na do Kleber ali, dar um reforço, a do Paulo. O erro 6, Paulo, ela acaba não caindo no que eu estou te falando, que existe uma regra na hora de construir OKRs, eu vou falar mais para o finalzinho, mas ela não é construída somente pela alta direção da empresa. A gente estima aí que 40% precisa, sim, ser criada pela alta gestão, mas 60% é criada pela equipe. E aí, por que isso? Porque os caras são os estratégicos, os caras são da alta gestão. Eles têm um planejamento estratégico, ele tem aquela visão de onde a empresa vai estar daqui a 2 ou 3 anos. E a gente tem que usar isso muito bem ao nosso favor, ao favor da empresa, ao favor da organização. Então, ele dá o caminho, e aí, quando a gente desce para o tático e desce, então, para o operacional, a gente cria, então, os nossos OKR com os nossos resultados chaves para garantir que vai acontecer aquilo. Tá, e na questão do Kleber, eu acho importantíssimo, gostei do que você falou aqui, o CIPOC, ele não seria útil para criar as OKRs, mas ele seria uma ótima ferramenta para validar se as OKRs estão atendendo a toda a cadeia. Então, por exemplo, se eu tenho lá um objetivo estratégico, ser líder no segmento, é claro que eu preciso considerar o ambiente da empresa. Ela não vai ser líder sem os fornecedores, sem os clientes, sem os parceiros, sem o concorrente. Opa, precisa do concorrente? Como é que ela vai ser líder sem concorrente? Então, para ser líder, então o método CIPOC entraria aí para validar se as OKRs estão atendendo a nossa cadeia, tá? Essa sinergia. Belezinha? Para você seguir, Edson, fiquei com uma dúvida aqui, falando na questão de pessoas e da liderança, né, de preparar o time. Pessoal que está com a gente aqui na sala, respondam no chat aí, façam um joinha pelas reações aí. Quem é líder ou quem tem um papel que toca um processo e tem problema de gestão de pessoas e o time não entende, não consegue fazer a equipe tocar as KRs e fazer as entregas necessárias. Quem tiver esse problema, eu não sei se acontece aqui no Brasil ou só lá na Suíça, né? Mas, ou lá em Portugal, não sei como é que tá aí em Portugal, mas quem tiver esse problema aí, sinaliza aí, porque é muito importante. E é uma das soluções da Pensar, e a gente trabalha muito forte a liderança criativa para desenvolver esse mindset e fazer com que isso aconteça. E é muito bem trabalhado, cara, toda essa conexão, né? E validação desses KRs dentro da mentoria, entendendo de forma clara, Edson, qual que é o objetivo, né? Com a maior lucidez possível,
e ser muito específico e inspirador dentro do Smart, né? Então, Maravilha. quem tiver esse desafio aí no dia a dia, sinaliza aí pra gente. Tô curioso. Show de bola, hein? Professor, Opa, antes de seguir, eu queria puxar um pouquinho para a nossa área de TI aqui. por favor, A Paulo. gente às vezes Defende pensa, a né? gente, defende a gente aí, cara. Muitas vezes pensa, pô, mas tecnologia não dá para colocar meta, né? Porque depende da demanda, tem que atender todas as áreas. A gente trabalha aqui no dia a dia, não dá, chega, a gente põe na esteira. Mas eu queria ouvir, né, a tua opinião quanto a isso, mas eu vejo que cabe em todas as áreas, inclusive na TI, né? Você definir OKRs para, por exemplo, ter uma redução no índice de bugs das entregas, estabelecer entregas por sprints, né, quinzenais, atingindo 95% de prazo, ou, por exemplo, implementação de inovação, trazer 2 frameworks a cada quartil, implementação de uma nova tecnologia ou upgrade de versão das suas tecnologias que você usa a cada quartil. Enfim, eu vejo uma série de possibilidades que a gente consegue implementar em todas as áreas, inclusive na TI, que parece ser mais complexa, né? Como é que você vê isso? Não, Eu gostaria, top. Edson, gostaria só de complementar o que o Paulo perguntou. Fala, Vidal. Com base nisso, você enxerga que Scrum ele falou de sprint aí também, né? Você enxerga que o Scrum e o OKR podem trabalhar juntos também ou não? Opa, com certeza Legal. absoluta, assim. Se você pensar que na sprint, né? Então, não sei se todo mundo que está aqui entende esse conceito, mas imagina a sprint como um ciclo que ao final dele eu preciso entregar alguma coisa de valor. Pode ser um pedaço de um software ou um produto funcionando. Então, imagina que ao final desse ciclo eu tenho que entregar alguma coisa. Se eu tenho que entregar alguma coisa, eu preciso entregar algo de quê? De valor. Se eu tenho algo de valor, onde que eu consigo criar algo de valor? Utilizando OKR. Porque eu tenho lá o meu objetivo. Então, é totalmente factível, é possível. Então, tem empresas também utilizando. Você utiliza ali a OKR até para mostrar para a equipe lá de dev, equipe de tecnologia, por que você está fazendo isso? Eu estou fazendo isso porque vai gerar esse valor aqui ao final da minha sprint, ao final do meu ciclo. Então, é totalmente factível. Show. Legal. Ótimo. Excelente, professor. Bom, vamos falar mal aqui, né? Vamos continuar falando mal aqui das coisas, né? Porque é o seguinte, se está tudo bom, não tem evolução, não tem melhoria. Então, por causa dessas coisas é que o OKR veio surgindo, né? E aí são 2 métricas que eu gostaria de falar, que eu acredito que vocês talvez já vivenciaram isso num concorrente, com certeza na casa do vizinho, em algum outro lugar, que se chama métrica de vaidade e métrica enganosa. Basicamente é o seguinte, métrica da vaidade, ela não dimensiona, não melhora, não evolui, não entrega nenhum valor para a empresa, ou para o seu objetivo, ou para o valor, ou tal. Então, quando a gente olha aqui alguns exemplos, quantidade de likes. Então, você pode dizer assim, nossa, eu tive 2 milhões de likes. Ok. Gerou lead? Não sei. E o lead converteu em cliente? Não sei. E o cliente comprou o produto, contratou o serviço, falou bem de você? Não sei. Mas o nosso like, nossa, a gente bateu aqui a meta, tá muito bom, hein? Então, quantidade de chamados abertos ou quantidade de parcerias feitas. Ou seja, isso não melhora nenhum setor, não melhora alguma coisa. Então, métricas de vaidade. Associada àqueles erros que eu falei anteriormente, né? Eu estou fazendo uma meta punitiva, então eu uso uma métrica menor. Uma coisa está associada à outra, né? Então eu puxo um pouquinho menos, eu consigo atingir, mas não gera valor, mas estamos bem aqui. Parece até o Vampeta quando falou uma certa vez, né? Eles fingem que me pagam, eu finjo que jogo e tal, e segue a vida aí. Essa aí é a métrica de vaidade. E a outra métrica enganosa, ela é um pouquinho mais complicada de se descobrir. Por quê? Porque ela te dá alguma coisa. Ela te dá algum número.
só que ela não olha todo o contexto. Ela não olha o todo. Então, quantidade de clientes cadastrados. Quantas vezes a gente já foi conversar com alguém e o cara falou assim, eu tenho uma base de 5.000 clientes. Aí você fala, nossa, e aí, quantos ativos? Não, ativo, não sei ainda. Não. Tem uns 4.999, mas eu tenho 5.000 clientes cadastrados. Não, cara. Você vai olhar quantos clientes ativos, quantos clientes recorrentes. Ó, já recebi convite aí, vou para Portugal, hein? Vamos lá. Passar a pandemia aí. Ah, gostei da opção do vinho aí, vou gostar. Então, quer dizer, traz métricas, traz alguma coisa para a gente que diz alguma coisa, mas não diz nada. Opa, diz alguma coisa, não diz nada. Porque diz uma parte da história, sabe? Ok, vamos lá. Quantidade de vendas realizadas, você não compara isso. E esse aqui é um case legal. Eu tive uma experiência numa distribuidora de medicamento e a gente sempre olhava um comparativo de venda do nosso ano atual com o ano anterior. Isso aí é um case aberto, não é nada confidencial. E todo mundo faz isso, né? Tranquilo? Crescemos 10% em relação ao ano anterior. E aí, em um momento da empresa, eles resolveram criar uma área de inteligência de mercado. Caraca, inteligência de mercado. Que negócio, nome bonito, né? E uma das primeiras entregas desse setor, dessa nova área, foi ver o seguinte, tá bom, mas qual é o crescimento da empresa perante o mercado? Eu falei, como assim? Não, porque você cresceu o seu faturamento, mas o mercado cresceu. E o que a gente descobriu? Que o mercado tinha crescido muito e a gente não cresceu o suficiente. Então, a gente não aproveitou o crescimento do mercado. Mas a nossa venda daquele ano atual com o ano anterior estava lindo. Verdinho. Sabe, verdinho assim. Crescemos 10%, 15%. Mas o mercado tinha crescido 50%. Ou seja, o market share da empresa perante o mercado, ela não viu aquela oportunidade. E a outra meta enganosa é atingir as metas fáceis, associadas, então, ali, àqueles outros slides que eu falei dos erros comuns, dos erros que acontecem. Então, assim, perceba, é muito fácil a gente trabalhar com esse tipo de métricas, né? E perceber, mas depende muito da cultura da empresa. Se ela já vem torta, já nasceu ali de qualquer jeito, é difícil você corrigir lá na ponta. Então, o OKR veio justamente para mudar isso. Por isso que empresas de tecnologia, startup, fintech, estão usando muito isso. Porque ela já vem com a cultura nova, ou seja, ela já nasceu com essa cultura de colaboração, de transparência, de trabalho focado em um resultado que vai agregar valor. E os caras crescem de uma maneira absurda. O crescimento dessas empresas é algo que a gente não imaginava. É o famoso exponencial que a gente tanto aprendeu agora como é que funciona. O Ricardo aí, que é um cara de design thinking, sabe, quando a gente fala do mundo VUCA, né? Tá aí, tá acontecendo, cara. E aí? Seu concorrente mudou. E você? Tá continuando olhando para dentro de casa? Então, é fácil a gente cair um pouquinho nessas pegadinhas de métricas de vaidade e metas enganosas. E aí, o xizinho aí está dizendo, ó, OKR, não trabalhe dessa forma. Evita, sai fora, cai fora. Se tiver alguma coisa dessa aí, não é um bom OKR. Vai lá, tu. Ô, professor, esse assunto de métricas, né? Eu, principalmente na área de marketing aqui, a gente, quando vai trabalhar em paralelo a área comercial e a área de vendas também, dando suporte para tudo isso, a gente observa que, às vezes, algumas equipes não dão tanta importância para essas métricas, né? Seja através de um funil de vendas, um ERP, enfim, algum sistema que controle e mostre para esse time essas métricas, né? A gente vê que, às vezes, as empresas abastecem apenas algumas métricas de entrada, né? Seja de como esse lead chegou até a empresa, o que foi oferecido para ele, enfim. E quando o projeto é fechado, ele é concretizado, vamos dizer assim, né?
é simples você ir lá abastecer e falar uma métrica de saída, né? Então, a gente está falando aqui de métricas de vaidade, de métricas enganosas, que faz todo sentido em relação a isso, né? As empresas, quando elas fecham o projeto, elas talvez acabam esquecendo um pouco de olhar para os projetos que não foram fechados, que não tiveram êxito, né? E identificar o porquê que não tiveram êxito, né? Sim. Se foi preço, se foi entrega, se foi, às vezes, indisponibilidade do próprio cliente, vamos dizer, né? Acaba olhando só para projetos que foram fechados, que foram concretizados, né? Então, é muito importante, eu acho, que a gente olhar a métrica de entrada, que é por onde esse cliente está vindo, o que a gente vai buscar dele, o que a gente quer, e o que a gente vai oferecer, entregar para ele, para cumprir a nossa própria meta, né? E acabam esquecendo dessa métrica de saída, que ela é muito importante justamente para você tentar corrigir alguma coisa nesse processo aí que não deu certo, ou que levou esse projeto a não ser fechado, vamos dizer, né? Então, é bem interessante essa questão das métricas aqui, para a gente pensar nisso, né? Pensar no processo como um todo, né? Legal, Arthur. Arthur, isso tem um nome, tá? Tem um nome que a gente usa muito no Brasil. Se chama lições esquecidas. Para quem trabalha com para quem trabalha aí com projeto, a gente aprende de lições aprendidas. Mas a gente pratica aqui muito no Brasil a tal das lições esquecidas. Que é o seguinte, né? A gente não para avaliar aquilo que deu certo. Opa, deu certo, eu vou continuar. Vou criar um modelo e vou replicar. Aquilo que não deu, eu vou identificar onde foi. Então, a gente utiliza muito a metodologia lições esquecidas, ou seja, e começa a cometer os mesmos erros. E aí, eu vou te dizer que isso é uma coisa meio cultural. Quando a gente está trabalhando dentro de projeto, você olhar o seguinte, tá bom, são os mesmos fatores, são as mesmas condições, os mesmos recursos, e a pessoa está assim, acelerando. E aí, a questão da agilidade, ela cresceu muito por isso, porque o feedback, o analisar o que deu certo é em tempos menores, em curtos, né, espaços, que é o que a gente chama aqui de sprint, mas pode ser retrospectiva, outras coisas. Se você tem um projeto tradicional que você vai levar 1 ano dentro de um Scrum, você faz isso dentro de um sprint, que pode ser de 30 dias, pode ser de 15 dias. Então, rapidamente você vê o que deu certo, o que não deu certo e vamos lá, corrige, vamos. Então, não utiliza tanto aí as lições esquecidas, né? Mas quando você fala no outro tradicional, e a gente ainda tem muita mentalidade do tradicional de dizer, opa, cara, a meta não pode ser a cada ano. Meta, eu vou fazer, por exemplo, eu faço uma meta agressiva, chego no final do ano e não consegui. Ok. Fiz uma meta fácil, cheguei no final do ano e consegui. Cara, as duas são prejudiciais. Talvez até a fácil que fez foi prejudicial. As duas têm o mesmo impacto dentro da organização. Porque você poderia fazer um pouquinho mais. E aí, pegando esse gancho, Arthur, quais são os fatores críticos para sucesso que a gente tem? Definir de 3 a 5 OKRs por ciclo. Lembra que a gente falou dos ciclos, né? Eu tenho um ciclo anual da organização, da parte estratégica. Eu tenho lá o ciclo do tático, e eu tenho que é trimestral. E eu tenho também o ciclo do operacional ali, que eu posso trabalhar, por exemplo, no mês. Revise a cada trimestre. Então, acho que foi a Luana que me perguntou, teve alguém que perguntou aqui. E a revisão? Não. Você vai revisar suas OKRs a cada trimestre. Não utiliza lições esquecidas. Ou seja, o que deu errado ali, se teve algum resultado-chave que não foi bem construído, muda. Cria um novo, melhora, aperfeiçoa. Vai lá. Tenha objetivos audaciosos. Cara, queira crescer 200%, queira crescer 300%. Se for alcançável, com certeza. Mire a lua.
mire chegar na Lua. Se você conseguir sair do planeta Terra e chegar a enxergar um pouco, saiu da atmosfera, cara, você já foi longe, entendeu? Sabe aquelas metas que, eu queria crescer 200%. Poxa, cresci 150%. Eu vou ficar triste? Você cresceu 150, entendeu? Então, você cria objetivos audaciosos. Não muitos, mas tem que ser alinhado à estratégia da empresa. E nossa quinta dica, Arthur, 40% das metas vem da gestão, que foi até o que eu conversei um pouco com o Paulo ali, né, no sentido que realmente vem do estratégico, mas 60% tem que ser construído para a equipe, porque você traz a equipe para o jogo, você traz ele para o comprometimento, para atingir os resultados, porque ele ajudou a construir, não veio top-down, ele ajudou a construir. Então, acho que essas aí são as 5 dicas para falar um pouquinho. A gente não vai esgotar o assunto de OKR. Não era essa a nossa intenção, de jeito nenhum. E eu vou terminar aqui com uma frase que eu acho bem interessante, do Dick Costolo. Ele é o ex-CEO do Twitter, que ele fala o seguinte, olha, OKR não é uma maneira de medir progresso. Nossa, estou bem, estou mal, estou crescendo. Não. Ela tem que ser um veículo de comunicação, entendeu? Que vai mostrar para todas as equipes o que você está trabalhando e o que você está tentando fazer. O Edson, como assim tentar? Você não falou que era coach? Coach fala que tentar não é fazer e tal. Não. Você está com a meta audaciosa. Você está mostrando para ele, cara, eu quero chegar lá. Puta, vamos junto, entendeu? E aí você motiva a equipe para quê? Para que eles olhem também a meta do coleguinha do setor que está do lado. Cara, não, minha meta, meu precioso, deixa eu esconder. Não, a meta é colaborativa. Para quê? Para trazer esse resultado. Então, cara, se tem um conselho que eu dou é ver essa frase aí do Dick Costolo, que ele realmente vai dizer, olha, é comunicação, é trabalho em equipe, é audacioso, é bom demais. Vai lá, Arthur. Professor, deixa eu só colocar um exemplo do que não fazer, tá? Acho que você vai concordar. Trabalhava numa empresa que o grupo, né, era um grupo inglês, né? E eles começaram com essa prática de OKR, mas o que acontecia aqui no Brasil especialmente, né? O pessoal brincava muito, assim, bom, vamos fazer nossas metas aqui para inglês ver, né? Pegou esse negócio. Pegou. E aí não funcionava, porque o pessoal não leva a sério. Então, não é só escrever por escrever, quando chega o final do ano, fazer o planejamento para o ano que vem. E o pessoal fazia para inglês ver, né, literalmente, e não seguia. Então, assim, não adianta você escrever e só revisitar aquilo no próximo ano, né? Quer dizer, não valeu de nada. Isso tem que ser, como você falou, revisitado. Idealmente, seja a cada 3 meses, e revisitado e ajustado, se não tiver batendo, né? Eu acho que é tempo de ajustar em tempo de voo. Perfeito, Paulo. Perfeito. Pessoal, esse aí era um pouquinho sobre o OKR. E aí, pode falar, Ricardo. Cara, ô Marcelo, deixa eu já te passo a palavra. Eu estou fazendo várias anotações aqui, dá para perceber que o assunto rende, né, professor? Bastante. Só para tirar uma dúvida, por exemplo, a questão da estratégia, tá? O OKR ele acontece em ciclos de metas, portanto, não se trata de algo que é definitivo ou excessivamente rígido, né? E percebendo que algo está dando errado, é possível e é preciso que a gente modifique essa estratégia. Então, eu tenho esse time de poder fazer essa correção caminhando acompanhando essa métrica, né? É isso, mais ou menos que eu entendi. Exatamente. Ô, Ricardo, pensa o seguinte, como é que a Zoom, a plataforma Zoom que a gente está utilizando agora para treinamento, se ele tivesse metas em outro formato, que não fosse OKR, como eles iam se comportar nessa pandemia? E aí eu falo do Google Hangout, falo do Microsoft Teams, que eram soluções totalmente diferentes. E elas tiveram que correr contra o tempo aí para atender uma alta demanda. Você conseguiria imaginar ela utilizando outra modelo de sistema de meta? Tá, já ficou claro. Legal. Valeu. Professor, pode perguntar?
Pode, por favor, gente. Vamos ver aqui se eu estou preparado, hein? Parabéns, professor Edson Carlos, muito boa a explanação. Eu só, essa questão de método, ferramenta, é mais ou menos o seguinte: se funciona, você adota. Se a ferramenta é boa e dá resultado, boa, adota-se, não tem problema não. Mas eu só vou contextualizar rapidamente, em 30 segundos, a questão de gestão para resultado, toda essa questão. Isso o Drucker, lá em 1964, ele tem um livro chamado Managed by Results, né? Depois, o gerenciando por resultados, por objetivos, né? E aí o americano tem também o MBO e tal, e o japonês tem o Honshin Kan, que um colega aí falou do Falcone, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar lá há 15 anos com o professor Falcone, que usa o Honshin, que é o chamado gerenciamento pelas diretrizes, que é bem parecido aí com o OKR. Sim. É bem parecido. Então, é isso que eu digo. Se a ferramenta é boa, você adota. Tal. E também parece um pouco com o BSC, né? Gestão de indicadores balanceados aí e tal. Mas é isso. Eu só queria, assim, colocar da sua vivência aí. Hoje, nós, o ser humano, ele é um procrastinador, né? A gente embarriga as coisas, vamos falar a real, né? E especialmente o brasileiro, essa coisa toda. A gente, né? E como fica a questão da execução, né? Das ações, a execução dentro do OKR, gostaria que você comentasse um pouco, pudesse elucidar, né? Que é um grande desafio dentro de qualquer organização, executar. Né? As pessoas vivem nos seus silos ali, cada um na sua, e a execução eu vejo como um grande problema nas organizações. Ótimo questionamento, Marcelo. O que eu posso te dizer assim, né? Aquilo que é bom acaba bebendo da mesma fonte, né? O Andy Grove, ele se inspirou muito no MBO do Peter Drucker para criar o OKR. Depois veio lá o John Doerr e usou isso no Google, dando uma melhorada, dando uma aperfeiçoada. Então, eles acabam bebendo então da mesma fonte ali. Tem um pouco do DNA lá do Peter Drucker dentro de OKR. Para você manter o OKR dentro e atendido, existe aqui o que a gente chama de cadência, que seriam formas de você medir se os resultados estão sendo atendidos ou não. Lembra que eu falei lá no início de usar o KPI? Então, eu posso criar, por exemplo, lá na parte operacional, uma reunião semanal para medir os resultados. Então, assim, vamos imaginar que eu criei ali o meu resultado-chave. O que é que você vai fazer logo depois de criar o resultado? É criar as suas tarefas, as suas atividades, o seu plano de ação, ou o famoso lá 5W2H. E você pode fazer reuniões semanais para ir medindo como está sendo a execução dessa tarefa. Você fazendo isso na parte operacional, vamos imaginar que ao final de um mês, você vai olhar o objetivo da área, que seria o tático, que aí estaria envolvendo outras equipes e outros indivíduos. Então, você faria essa cadência. Então, o OKR, ele fala um pouquinho sobre isso. Eu acabei não trazendo isso porque é um pouquinho mais elaborado, mas ele tem esses ritos de verificação. E como você vai de um nível estratégico a operacional, você também faz o retorno medindo os resultados. A gente pode chamar isso aí de um PDCA. Eu costumo brincar... eu costumo brincar que o PDCA aí, cara, se você for olhar qualquer coisa lá, tem um pouquinho de PDCA ali, de melhoria contínua. Teve alguém que comentou aqui, Tati, sobre isso, né? E é melhoria contínua. Isso é muito importante. E tem uma pergunta do Fernando. Existe alguma ferramenta de apoio na construção dos OKRs ou algum app que possa facilitar o acesso ou a evolução dos OKRs? Legal, Fernando. Eu vou te falar assim do mais simples ao mais complexo. Excel. Excel, você constrói bons. Vejo muitas pessoas utilizando o Trello ou o Planner, que são bem parecidos, dá para fazer também. Tem algumas soluções no mercado, por exemplo, o Monday,
ele tem um template para OKR, então se a pessoa já utiliza o Monday, ele já tem um template específico para OKR. E também tem algumas soluções de mercado, que são plataformas online, ou SaaS, que também serve para fazer isso. Mas assim, cara, é objetivo e resultado chaves. Cria a cadeia e vai. E assim, uma dica para vocês começarem a fazer OKR, a planejar e pensar nesse mindset a partir de agora. Pegar as anotações aí que vocês fizeram, já em breve nós vamos disponibilizar essa apresentação do professor, seguir esse passo a passo e realmente definir o objetivo-chave, né? Aonde você quer estar daqui a um ano, né? E aí, validar em pequenos passos o que eu preciso fazer. Quando você... Eu também sou coach, viu, professor? Opa, rapaz, estamos bem aqui, viu? 2 coaches numa sala só. Acompanhar, meu Deus. Representando a classe. Mas aí, ó, coach, levanta a mão. Vamos lá. Eu quero falar uma coisa, a gente não falou a palavra 2 coaches que não mindset. Não falamos mindset. Pô, falamos 2 vezes, tá bom, não vou falar mais. Então, e isso é interessante porque a estrutura toda é você identificar para onde você quer chegar. Uma vez que você tem essa visão, você olha o teu processo, olha a tua eficiência, até onde você tem condição de chegar. Será que aonde você quer chegar você está preparado? Quais competências você tem? Qual time que está ao teu lado? E aí você vai construindo isso e vai direcionando a rota, né, para você atingir isso de forma bem clara, objetiva e fazer funcionar o OKR. Quando a gente chega na empresa para fazer a mentoria, o service, o próprio treinamento do design, do Scrum, a gente vê todo aquele ecossistema, aquele ambiente lá, mas ninguém está conversando com ninguém, o cara não teve oportunidade de participar de um webinário com o professor Edson, vai lá no YouTube, assiste qualquer vídeo e sai pregando post-it para todo lado. Cara, a gente fala do ágil, né, do agile, mas não é tão ágil de uma semana para outra você implementar toda essa mentalidade. Não. Obrigado, professor, por toda a explanação, muito didático, muito simplista nos exemplos e muito eficiente na entrega. Realmente é isso que a gente preza. E quando a gente chama um palestrante para vir, é essa entrega que a gente espera e oferece para a galera. Entreguei meu resultado-chave, meu objetivo está atingido. Pessoal, se tiver mais... Vamos abrir mais um pouquinho aí, né? Se o pessoal tiver mais algumas perguntas. Legal, nós começamos a gente tem ainda alguns minutinhos. 30, vamos aproveitar aí. Sensacional, viu, professor? Parabéns. Obrigado. Foi muito esclarecedor. Eu acho que deixa uma sementinha em cada um aí, para quem ainda não entrou nesse universo, né? Acho que agora vai. Agora estamos... Não, com certeza. Colocamos aí o start do OKRs na vida de cada um. Legal. Pessoal, a gente vai subir no nosso site tanto a apresentação como o link aqui da gravação no YouTube, tá? E a gente manda para vocês por e-mail essas 2 informações aí. E aí, para acompanhando a gente, se tiver alguma dúvida, está à disposição aí. Rodolfo. E no e-mail também, na verdade eu vou mandar no WhatsApp também, tá, pessoal? Que vocês cadastraram lá, para quem cadastrou e deu essa autorização para a gente, eu vou encaminhar no WhatsApp e a gente mantém essa linha de comunicação entre a Pensar e vocês, para tirar dúvida. Se vocês tiverem algum assunto que vocês quiserem saber mais também, manda a sugestão para a gente vai buscar o palestrante, a gente vai construir junto. O nosso time é um time foda pra caramba, nós temos bastante conteúdo embarcado também, e esse momento é para a gente agregar conhecimento, né, e trazer outras pessoas para falar. Nós também temos aí os nossos webinários, e em breve vocês vão saber da agenda. Quem gostaria de ter um curso específico de OKR? Quem gostaria de ter um curso específico de OKR? Não um webinário, né? É um curso realmente aí com uma carga horária maior, para entender efetivamente a gente esgotar mais. Seria interessante isso para vocês, pessoal? Porque Scrum também, né, Arthur? É importante que a gente leve essa metodologia para a empresa de forma objetiva e clara e para a nossa vida também, né? Luma, pode falar aí, Luna. Pode abrir o microfone, fica à vontade. Oi, gente. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Luna e eu trabalho no Tribunal Regional Eleitoral. E eu acho que
para nós, eu trabalho no setor de planejamento estratégico e de eleições do tribunal. Eu acho que seria super interessante ter esse curso, só que aí a gente precisaria ter ele um pouco mais voltado para o setor público. Vocês acham que é possível oferecer esse curso online? Porque a gente no tribunal, a gente ainda está bem devagar na questão do planejamento estratégico, as metas são de 10 anos, né? Então, acho que seria bem interessante para nós. A grande sacada que nós, como Pensar e o que a gente está entregando é dentro das nossas formações, principalmente quando é para um objetivo específico, né, para o TSE, é entender realmente a sua necessidade, o que você já implementou, o que você já fez, qual que é a sua dor, o que você já tem pronto. E aí, olhando a tua necessidade, olhando o que você já tem, nós construímos o nosso conteúdo programático de acordo com a sua necessidade, né? Não é uma coisa que você pega na prateleira e toca. É customizado, né? É customizado para a tua necessidade. A gente entende quem serão os participantes, o porquê que eles vão participar, qual a estratégia dessa pessoa, como isso vai ser cascateado e multiplicado internamente. Eu vou te chamar no WhatsApp para entender um pouco melhor isso e vamos lá, meu. Quem tiver e quiser saber mais, pessoal, para a gente não delongar mais, né? O professor Edson é um parceiro, né? Nas entregas nós temos o Axel, que é um Scrum Master. A nossa certificação de Scrum, ela é certificada pela Scrum Alliance, a Alliance, como é que é, Ricardo? Alliance. Scrum Alliance, né? Mundialmente reconhecida. A nossa formação de design também, ela respeita tudo isso. A liderança criativa, ela vem chancelada por toda a nossa experiência. A transformação digital com o Paulo, que ele não falou, mas é Natura, é Magalu, é Latam, né? O Marcelo Messi aí, Messi, né? Messi é outro cara, né? Marcelo Messi, 10 aninhos, 15 aninhos aí de Falcone também. Então, a ideia é a gente construir isso com vocês. Pessoal, obrigado pela participação de vocês, pela confiança no trabalho da Pensar e do professor Edson, que foi o grande mestre hoje aqui junto com vocês. O professor tem uma pergunta aí. Vamos junto. Eu queria agradecer realmente aí a participação de todos. A gente falou bem no início aí que vocês são guerreiros, hein? Ficar aí falando sobre um tema novo, foram bastante participativos. Agradecer a todos. E uma coisa que o professor gosta sempre é quando vocês vão lá, curtem, compartilha, comenta. Então é só me procurar lá no LinkedIn. Boa, digita no chat aí, deixa o canal aí. Não só o professor, tá? Não só o professor, mas todo mundo, a Pensar. Mas, gente, parabéns aí. Obrigado a Pensar pelo convite, na pessoa aí do Ricardo. Conhecer vocês foi algo espetacular. Poder passar esse momento aqui, passar um pouquinho do conhecimento, bater esse papo aqui, que acho que foi incrível. Todos participaram. Hoje, assim, a gente sai hoje um pouquinho melhor do que quando a gente começou. E isso é o importante. E esse o que a gente falou ali, né? Para resumir, né, o professor, a gente ainda tem desdobramentos, tem muita coisa para falar disso, né? Não só de OKR, de metas, de objetivos, enfim. Existem outras metodologias, existem outros conceitos que, aliados ao OKR, a PDCA, enfim, a gente consegue atingir o objetivo, ou igual você falou, se a meta é 200 mil, mas chegou a 150, faltou um pouquinho, vamos buscar esse pouquinho no próximo mês, no próximo trimestre, ou na próxima semana, quem sabe, né? Então, a gente vai ter esse desdobramento aí, a gente vai manter o pessoal todo por dentro. O Paulo aí, que está lá de Portugal, aí, nem sei que horário é, Paulo, já deve ser 4 horas da manhã aí em Portugal. 00:30. Meia-noite e meia. Olha, deixa-me só deixar uma palavra de apreço, porque os meus 6 anos que eu vivi em São Paulo, conheci essa pessoa espetacular e vê-la a evolução que ele teve. Eu espero ter contribuído também um bocadinho para isso e fico muito contente com aquilo que foi a evolução. E dar os parabéns também para a plataforma, acho que está muito bem conseguida. Para nós, Europa, eu, como tenho esta experiência do Brasil, eu não gosto de fazer comparações, aliás, foi a primeira coisa que eu comecei a aprender no Brasil, foi não fazer comparações, porque acho que o Brasil tem muito mais potencial e está em certa linha muito mais à frente do que a própria Europa.
com pensamento ainda muito engessado, e fico muito contente que vocês tenham uma dinâmica de colaboração que aqui, agora com esta pandemia, se começou a pensar, e vocês já têm uma experiência já muito forte neste conceito, e principalmente ao Edson queria dar os parabéns por tudo aquilo que foi, aquilo que eu não sabia quando eu lhe perguntei o que é o OKR, não fazia a mínima ideia, e hoje fiquei, de certa forma, elucidado, pelo menos do ponto de vista geral, e com certeza vou-lhe perguntar muito mais coisas, e para vocês, parabéns. Maravilha. Obrigado, Paulo, pela participação e pelo desafio, né, que foi aceitar. E vocês estão de parabéns, todo mundo. Show de bola. Muito bom. Pessoal, é muito gostoso, a gente quer ficar aqui muito tempo, mas o nosso compromisso com vocês é até agora. Senão a gente empolga e vai falando mesmo. Vai. Mas obrigado, e vocês acompanhando a gente, acompanhando o professor Edson, vão estar mais informados, vão saber dos próximos passos da Pensare, e vamos construir isso juntos, ok? Vamos crescer junto, que, como o Paulo disse, né, o Brasil, nas nossas pessoas, né, nós construímos o Brasil, nós construímos o nosso futuro. Vamos junto. Eu quero só terminar com essa mensagem. Valeu, forte abraço. Obrigado. Abraço, Obrigado pessoal. Obrigado, pessoal. A todos aí. Valeu. Satisfação.